não que cai dentro da corrente sanguínea em si, mas as bactérias podem migrar para os vasos, para a corrente sanguínea, ou mesmo as toxinas bacterianas. A realidade é que acontece uma infecção localizada. Essa infecção localizada existem classificações, né, de acordo com o grau de diverticulite, o grau clínico. Então você pode ter uma simples inflamação, você pode ter formação de abscesso, você pode ter uma peritonite difusa, com pus e até fezes na cavidade, são os casos mais graves, né? Então depende, muitas vezes você trata a doença a diverticulite como um quadro clínico, com antibiótico-terapia, etc., sem necessariamente uma cirurgia de urgência. Mas só quando não há essa fístula, né? Não, quando você tem o seguinte, primeiro você tem que tratar com uma pessoa que entende da coisa, né? Para você, hoje a tomografia é um método que você utiliza normalmente na situação de emergência. É o melhor exame na situação de emergência. Tomograficamente existe, inclusive, uma classificação, que é a classificação de Rinke. Grau 1, grau 2, 3, dependendo da situação de imagem que nós encontramos na tomografia, que vai nortear o tratamento, né? Agora, logicamente, tudo depende da situação clínica do paciente e do que o médico consegue ver dos exames de imagem, dos exames laboratoriais. Ali, quando o paciente chega no seu consultório, ali o próprio exame de toque, é possível você encontrar essas bolsas ali nesse exame? A doença diverticular ela é mais alta. Raramente você tem divertículos de reto, mas pode ter. Mas a doença diverticular ela tem uma frequência muito maior no colo sigmoide, ou seja, antes do reto, porque é a região mais de diâmetro menor do colo. O colo do lado direito ele tem um diâmetro maior, o conteúdo fecal é mais líquido e mais pastoso. Então, do lado esquerdo, você tem fezes realmente formadas e um lúmen menor, ou seja, o órgão ele é mais estreito. E é onde é a maior área de pressão. De pressão. Então, é ali que normalmente você tem as complicações. Mas você tem também diverticulite do lado direito do colo. Colonoscopia é um exame de diagnóstico? A colonoscopia é o exame endoscópico para visualização do intestino grosso. Nós chamamos de gold standard, o padrão ouro da proctologia é a colonoscopia. Mas depende, numa situação emergencial, você não vai usar uma colonoscopia normalmente. Mas ela é o exame de rotina para você fazer diagnóstico de tumores, de divertículos, etc. Então, normalmente... Que deve ser feito a partir de 45 anos para qualquer pessoa, certo ou errado? Depende. A prevenção, a priori, a partir dos 40 anos. Mas se você tem uma história de câncer, por exemplo, seu pai teve um câncer com 40 anos, eu tenho que começar a fazer um screening pelo menos 10 anos antes, 30 anos de idade. Eu sou mais, como virginiano convicto, eu começo aos 25. Enema opaco é um outro exame? O que é isso? É um exame que complementa, por exemplo, a colonoscopia. É um exame, é um raio-x, onde você, né, introduz, vamos aí lembrar o triste episódio de Celobar, né? Você introduz um líquido que é um contraste e é o melhor método para você mapear os divertículos no colo. Normalmente, quando você vai programar uma cirurgia eletiva, você utiliza do enema opaco, além da colonoscopia ou da tomografia. Ali, olha, quando vocês diagnosticam esse balão, esse divertículo, vocês não podem fazer que nem um aneurisma, sair grampeando assim, não? Não, infelizmente são vários normalmente e naquele local existe uma fragilidade da parede. A cirurgia é a ressecção do segmento afetado e a reconstituição do trânsito. E tem cura? Justamente, a cura é a cirurgia. Mas aí não volta mais? A parede, você consegue uma firmeza nessa parede? Primeiro, nem sempre a gente retira todo o intestino. Então, você retira a parte mais doente. Você não vai sair fazendo uma colectomia total em todo mundo. Às vezes fica alguns divertículos do lado direito e você resseca só o lado esquerdo. Mas aí é o que eu falei, médicos treinados, experientes, aí vem uma coisa chamada bom senso em medicina que a gente tem que usar bastante. É verdade. Qual que é a relação entre os divertículos e essa síndrome do colo irritável, do intestino irritável? Bem, a síndrome do intestino irritável também você pode trocar pela síndrome
do intestino da boca ao ânus irritável, né? É uma síndrome que o americano gosta disso, né? Criada, eu às vezes brinco no consultório com uma síndrome criada para vender medicamentos que não resolvem nada. Mas a verdade é o seguinte, é aquilo que eu falei, a ocidentalização, o estresse, a mudança alimentar. Então, há uma coisa que é diferente do divertículo. Divertículo é uma doença orgânica. A síndrome do intestino irritável, a princípio, é uma doença funcional, ou seja, a função intestinal está alterada. Para eu falar que você tem uma síndrome do intestino irritável, primeiro eu tenho que fazer uma avaliação correta e excluir câncer, divertículo, etc. Agora, existe uma coisa muito importante em medicina, que é a medicina baseada em observação, que está voltando essa ciência, né? É a medicina baseada na sua experiência de consultório. Hoje nós sabemos que muitos pacientes que têm síndrome do intestino irritável, futuramente, se você acompanhar esses pacientes 10 anos, 5 anos, eles vão desenvolver divertículos. Por quê? Porque a síndrome é um estado inicial, talvez, da doença, ou seja, constipação, às vezes diarreia, cólicas, flatulência, principalmente a mulher, né? Ela é muito vítima desse problema, porque a mulher ela entrou há pouco tempo no mercado, né? Essa vida mercadológica para o sexo feminino, ela é nova. Né? Então a mulher ainda é mãe, a mulher ainda é esposa, hoje a mulher tem que sustentar a casa, às vezes, e tem toda uma atividade, e a mulher, ela tem um intestino proporcionalmente mais longo do que o homem. A mulher, ela é bem mais obstipada do que o homem. E culturalmente a gente ainda é treinada a ter vergonha de tudo, Exato. Né? Então, a dieta da mulher também está muito errada. A mulher não toma água, a mulher não tem sede. As mulheres hoje também, como eu falei, sanduíche, Coca-Cola, aquela comida rápida, ruim. E as mulheres, então, com essa predisposição que ela já tem da própria sexo feminino, de obstipação, etc., ela está sendo mais vítima dessas queixas. Então, é muito comum no consultório a mulher ter flatulência, obstipação, dificuldade de exoneração das fezes, que tem que ser corrigida de forma racional, ou seja, dietas adequadas, uma alimentação rica em fibras, muito líquido. E não fazer como muitas fazem, por uma simples resolução. A mulher é imediatista, normalmente. Nossa, mas você está acabando com a gente, hein? Não, eu só estou falando que ela é imediatista. Então, o que ela vai? Ela vai para o laxante. E aí... E que não resolve... Ela cria um outro problema. Ela vai criar a síndrome do colo catártico, que é um colo dependente... Mesmo esses naturais aí que tem aí? Depende. Eu brinco no consultório, cocaína e maconha são naturais, né? Vêm dos vegetais. Mas o que elas fazem? Por exemplo, babosa é natural. É uma planta, mas ela leva à inflamação do intestino. Sene é natural, chá de sene, mas ela leva à inflamação do intestino.